Fala, senhores, tranquilo, Cadar na área. O vídeo de hoje é como escolher sua parceira. Cara, vocês direto me vêm com esse assunto. Vocês sabem que eu não gosto de falar sobre relações, mas, cara, é uma aflição que tumultua a mente de vocês e às vezes vocês ficam, cara, que valores eu devo buscar? O que realmente eu preciso numa parceira? Como eu faço pra ter um relacionamento como o seu? Não que o meu seja perfeito, mas às vezes vocês me mandam isso. Cara, então eu tentei aqui trazer tanto estudos como posições fisiológicas, biológicas e sociais e psicológicas que ajudem a vocês a analisarem o que realmente vocês precisam de uma parceira. E a partir disso vocês avaliam como vocês devem fazer para achar isso. Eu dou algumas posições, cara, mas como tudo que eu faço aqui nesse canal, nem nenhuma imposição, nem nenhuma regra definida, é apenas uma orientação para trazer clareza sobre esse assunto, para ver se vocês escolhem essa porra direito e param de me mandar mensagem sofrendo à toa. Como tudo aqui, retém o que te for bom, tá? Eu acho que é um vídeo que, entendo que é um vídeo que ajuda os meninos a escolherem e ajuda as meninas a entenderem o que os meninos estão buscando, certo? E assim, isso aqui um dia meu filho, e se Deus quiser, minhas filhas vão ver, eu vou ter filhos e filhas, é uma porrada, só a Gabriela me dá mole. E eu espero que isso aqui também ajude a tirar essas aflições dele, porque relação é uma coisa muito importante na hora de construir a nossa vida. Se a gente escolhe mal uma relação, a gente vai ter uma vida que vai colher isso. Então, escolher bem uma relação ajuda nesse momento. Então, espero ajudar vocês, espero que diminua esse chororô no meu direct e espero que vocês tomem jeito, que senão, meu irmão, vou pegar vocês de madeira. MP, brincadeira. Cara, eu acho que a grande questão, que talvez eu não tenha pontuado, deixado muito claro, mas que veio depois que eu acabei o vídeo, é o seguinte: eu acho que essa aula, essa aula, ela vai te dizer, filho, quais são as necessidades intrínsecas que você busca e às vezes não sabe expressar. Então, esses três filtros aí, filosóficos, psicológicos e biológicos, eles vão te nortear para o que realmente você precisa para ter uma relação saudável. E aí a forma que você vai escolher, eu vou te dar algumas dicas no vídeo, mas retém só o que for bom. Acho que a grande chamada desse vídeo é o que você necessita para ter uma relação boa, certo? Então fica aí para ver essa aula, que ela é grande. Fala, senhores, tranquilo, Cadar na área. A troca de ideia de hoje é como o homem escolhe sua parceira. Cara, esse vídeo aqui, tô desde o RC 212, né? RC 212, que eu falei sobre os 3 tipos de amor. E eu tô desde esse RC para fazer esse vídeo, mas eu sempre adio, porque eu não gosto desses assuntos de coração partido, sabe? Porra, me irrita muito, né? Eu já dei qual é a diretriz, o que a gente tem que buscar. Mas, cara, relacionamento é uma vertente necessária na nossa construção social, pessoal, profissional, influencia em todas as áreas, é uma das principais escolhas da nossa vida, né? E escolher errado isso prejudica ou melhora a tua vida toda. E assim, porra, por mais que eu não goste desses assuntos, né? Tá com a vida fodida e tu tá preocupado com isso, pra mim é bobeira. Mas, entendo que isso é necessário e, cara, meu filho vai... Se vocês têm essas aflições, meu filho também vai ter. Então, eu preciso fazer mesmo não gostando. E, cara, a gente tem um acordo aqui, né? Eu tenho os membros e apoiadores que eles incentivam a produção de conteúdo aqui no canal. E, cara, é um contrato, né? Porque, assim, pô, senhores, entendo, nada contra, mas todo mundo pode falar, mas o que vale é o que se faz. Pô, eu gosto desse canal, eu quero que ele cresça. Pô, Cadar, eu vou te ajudar apoiando, não sei o quê. Cara, eu não tenho dinheiro. Porra, então eu vou te ajudar compartilhando, vou indicar seu conteúdo, vou incentivar. Quem faz isso tá dentro do projeto. E, pô, eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Porque falar, filho, o papagaio fala, né? Elogio verdadeiro custa. Custa esforço, custa recurso. Pô, Cadar, não tenho tempo de ficar compartilhando e indicando, mas eu vou patrocinar aqui, pô, com menos que a Netflix. E, pô, tu tá transformando a minha vida. Pô, se realmente eu tô transformando, entendeu? Isso aqui é um trabalho pra mim, tá, senhores? Embora, né, eu faço o que eu acho certo. Então, a gente tem esse acordo e eu tenho que buscar, né, ajudar vocês a curar essas aflições, porque se eu quero fazer vocês chegarem a um topo,
né? Meu objetivo aqui é esse. Eu preciso tirar as aflições que estão nesse caminho. Então, o tema de hoje vai ser sobre como se escolhe sua parceira. E, cara, entende uma coisa. Nada que eu vou falar aqui é uma regra basilar. É como tudo que eu falo aqui no canal. Cara, retém o que te for bom. Analisa. Quiser, vai consultar outras fontes. Eu tô te dando com base nos princípios que eu vou te mostrar aqui. Mas vocês estão livres para contestar, para não usar, para não concordar. Cara, não tem nada nesse canal que eu determine que vocês façam. Tudo aqui são orientações e visões que o Kadar tem sobre os temas. E aí vocês me perguntam muito, pô, cara, como é que tu fez para escolher o teu relacionamento? Como é que tu fez? Não sei o quê. Pô, me dá uma dica aí de como se achar uma boa parceira. Então, assim, eu vou trazer para vocês os princípios que te norteiam, que devem te nortear. Mas você, filho, faz o que achar melhor, tá? Não é uma obrigação. É uma troca de ideia, retém o que for bom. E aí, filha, entendendo o que realmente os homens procuram, você, filha, tira o espectro para entender o que você deve ser para poder se tornar. Se tiver muito comentário feminino aqui, pedindo um especial feminino, eu faço também. Eu mais ou menos escrevi mais ou menos uma ideia. Eu tô com mais ou menos essa ideia escrita há um tempo. Eu só tô adiando porque realmente não é um assunto dos que eu acho extremo. Mas, cara, se tá sendo aflição pra vocês, vai ser aflição pro meu filho. Eu quero que meu filho veja essa porra se eu não estiver aqui pra falar. Então eu tenho que deixar tudo aí registrado o máximo que eu puder nessa vida. E aí, vamos lá, cara. Primeiro, antes da gente começar, a gente tem que entendendo o ser. O que é o ser? Ser é diferente de parecer. São divisões, tá? As pessoas, elas expressam 7% do que querem pela fala, 48. Caraca. Eu acho que é 37. 37. Mas porra, assim, 45, 37 e acho que 46. Se eu não me engano é isso, tá? Sou ruim de matemática. Ele expressa o que ele é. Pela fala, pelo gesto e pelo características corporais. Então a intencionalidade de uma pessoa não necessariamente é o que ela fala. Ela vai ser muito mais a não verbal. E o nosso cérebro, de forma intuitiva, ele faz um mapa disso. Claro que uma pessoa com menos domínio social vai fazer isso com mais dificuldade. Um cara que só fica de frente para a tela, não se relaciona com as pessoas, não se comunica, não se interage, tem um domínio social fraco. Então vai ter mais dificuldade para isso. Eu sempre digo para vocês, cara, quer resolver teu problema? Vai e faz. E testa, aprende e melhora. Pô, eu quero fazer uma escolha perfeita da parceira. Cara, tu tá se atrasando, né? E vai acabar escolhendo errado, porque você não tem domínio social para ler as pessoas. E você precisa entender as pessoas para poder fazer uma avaliação social correta. E aí, como é que você lê as pessoas? Cara, se você não viu, você tem que ver o RC 31. Né? Você lê as pessoas pelas suas ações. Resumindo, é isso, mas lá eu dou dicas, eu pontuo algumas coisas, cara, em quem tá buscando relações sociais, serve para tudo. Tanto amorosas ou pessoais, relações sociais. Né? Melhorar o domínio social, ver o RC 31. Então, assim, filho, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não sabem se expressar por palavras. Se você... Tem uma frase do Henry Ford, por isso que eu botei ele aqui, que ele fala, se ele chegasse no começo do século, quando ele criou o primeiro carro, e falasse o que as pessoas querem, as pessoas diriam, eu quero cavalos mais rápidos. Elas não diriam carro. O líder, o cara que vai gerenciar e quer interpretar as pessoas, ele tem que entender o que ela fala e aí pontuar o que aquele sentimento reflete. Ela quer uma necessidade mais dinâmica de movimentação. Porra, o carro vai atender isso. Se o Steve Jobs perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam computadores mais práticos. Mas falariam computadores. Ele criou o iPhone. Ele interpretou. Os melhores criadores
os melhores criadores, eles analisam o que está por trás da fala. E por que, mas cara, por que você está falando isso? Porque se eu perguntar para as pessoas o que elas querem numa relação, elas vão falar coisas e não necessariamente é o que elas querem. Vão falar beleza, afinidade, obediência, controle. E não necessariamente é isso que é necessário para uma relação, para escolher uma boa parceira, para escolher uma boa relação. As pessoas falam o que elas entendem e interpretam da realidade, mas não necessariamente, filho, isso é o que elas querem. Você tem que tomar muito cuidado. Se você fizer uma pesquisa de opinião na hora de vender o seu produto, e se basear só no literal falado, não interpretar, você vai vender um produto errado. Você vai chafurdar nas suas vendas. Você chega ali e fala para as pessoas, o que elas querem? Eu quero isso, eu quero aquilo. Quer ver uma coisa que eu falhei miseravelmente? Eu vendia o produto Cão Pastor, sobrevivência urbana. E era meu produto principal, eu não tinha de mentalidade ainda, eu ficava... E aí todo mundo falava, é o preço, é o preço, é o preço. E aí, cara, eu concordei, outras pessoas vieram falar comigo, e eu acabei concordando. Falei, cara, então eu vou fragmentar o curso. Filho, fragmentei o curso, botei para vender. Não alterou nada o meu escopo de vendas. Eu acabei vendendo mais o curso completo. As pessoas, não era por causa do preço. Não era por causa do preço. O problema é que as pessoas não sentem necessidade de segurança. Foi quando caiu a ficha para mim. Eu pensei, cara, se eu quero trabalhar, se eu quero fazer uma coisa que impacte, eu tenho que mudar a minha forma. Aí eu comecei a trabalhar a mentalidade. Porque era isso que elas queriam de mim. Então, eu tive que interpretar. Essa é a questão. Se você chegar para um garoto ou para uma garota e falar o que eles querem, eles vão falar. E aí você vai entender errado e vai decidir errado. Eu fiz tudo o que ela pediu e deu merda. Eu fiz tudo o que ele pediu e deu merda. Porque você não tem habilidade social suficiente para entender o sentimento, o desejo oculto. Aquilo que realmente tá querendo ser expresso. Você tá indo só pelo que se fala. E, cara, o ser humano, quanto menor a baixa consciência, né? No meu curso, a gente trabalha os horizontes de consciência, que são as potências de evolução. Né? Pessoas até nível 5, elas têm uma potência cíclica, elas vão repetir o que já aconteceu com elas. A partir do nível 5, o 6 e o 7, a pessoa começa a ir para uma potência de crescimento, mas ela ainda está amarrada a pequenos ciclos. Passar disso, que ela começa a transcender, ela quebra ciclos. E ela começa a exercer o seu potencial máximo. Ela começa a trabalhar sem as amarras de medo, sem as amarras de vaidade, sem as amarras de insegurança. E aí, filho, descamba. O curso eu ensino isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto menor o nível de consciência da pessoa, menos ela se entende. Que dirá expressar o que entende. Você, quando pensar em liderar, é uma função precípua você entender de relações pessoais. Senão você vai ser um mau líder. Senão na hora de você ouvir o teu funcionário, ouvir a tua equipe, você vai fazer o que eles falam e vai ficar no final todo mundo puto. Tu vai fazer o que eles falam e eles vão falar assim pra você. Porra, mas não era isso que eu queria, era desse jeito aqui. Meu irmão, tu fez o que ele pediu e deu merda. Você tem que aprender e ir além do que a pessoa, do que é. Entender o que tá por trás. E aí você começa a interpretar melhor as pessoas. As pessoas com menos consciência, filho, elas menos sabem se expressar. Sabe? Elas falam de raiva, mas elas nem sabem nem por que estão com raiva. Elas falam de desejos, mas ela não sabe nem qual é o desejo dela. Vocês direto vêm falar comigo. Quem já esteve lá no direct, já teve uma troca de ideia comigo, já viu. Vocês chegam falando uma coisa e eu chego pra vocês e falo, filho, não é isso que você quer, tu quer isso. Aí o cara, o garoto chegou lá pra mim e aí chegou e falou, não, é que, pô, minha vida tá atribulada, eu tô tendo dificuldade, eu tô treinando pra me preparar pro TAF, que não sei o quê, eu tenho uma forma física boa, que não sei o quê, mas tô muito apertado, o que eu faço, o que você acha? Porra, cara, sou burro velho, 20 anos de curso, 21 anos de carreira. Porra, TAF de entrada no Cefap, se você tiver uma condição física razoável, já for um praticante de esporte, você pode, de forma regular, passar em todos. Às vezes, treinar ali um mês antes para afinar, sabe? Só de manter uma dieta e fazer um trotezinho no final de semana, tu passa.
Sabe, não é um coesp que você tem que ficar treinando um maior tempão se você não for um super atleta. Porra, é uma coisa feita pra isso. Não, mas ele queria treinar por causa de vaidade. Sabe? Fazer musculação. Porque, pô, filho, se fosse pra treinar pro TAF, estaria correndo, fazendo barra. Não precisa ser musculação. Ah, treina musculação pra fortalecer joelho e costas. Acabou. Falei, filho, você não treina pra isso, você treina por vaidade. Ele, não, o que... Falei, filho, tô em 20 anos de curso. Ó, tu treina, vê lá a escala de prioridade e avalia. Se você quiser botar tua vaidade como prioridade, estudar não vai ser prioridade. Porra, eu abandonei, eu sabendo das minhas limitações, eu queria muito ser aprovado, eu abandonei todas as atividades físicas. Fazia um trote final de semana. Mas eu sabia das minhas condições. Pô, Kadá, eu sempre fui sempre fui recluso, não tenho disponibilidade de capacidade física, preciso treinar desde então. Beleza, mas tem que ser treino direcionado, filho. Porra, quero treinar, quero botar carcaça é importante pro curso. Da onde? Da onde botar carcaça é importante pro curso? Tá vendo? A pessoa não sabe nem o que ela quer. E ela tenta disfarçar com as palavras. E a maioria das pessoas é assim. Então, quando você ouve as pessoas escolhendo o que elas querem num relacionamento, você tem que relevar. Você tem que tentar interpretar o que tá além. Porque a maioria das pessoas tem baixa consciência. E quanto mais novo, tende a ter menos consciência. Não é? E, cara, isso não é um insulto, tá? É uma característica. Eu já tive menos consciência. Todo mundo tem menos consciência. Você vai crescendo. Se, né, trabalhar isso vai desenvolver, né, se fazer o que vocês fazem aqui, de fazer a trilha do Machado, vai crescer, vai se livrar dos medos, vai se livrar dos traumas, vai reconfigurar alguns comportamentos, e isso vai te fazer levar consciência. Mas a pessoa que não busca isso, que já acha que sabe tudo, ela vai travar na consciência que ela tiver. Cheio dos medos e aflições, e vai passar isso à frente. Não vai crescer mais do que a média de onde ele está. Não vai. Para crescer mais que a média, você tem que elevar a consciência. Por isso que eu falo que esse projeto aqui vai mudar vidas. Já está mudando. Já tem gente aqui que só fez a trilha do Machado, nem fez o curso. Já passou para delegado, já passou para outros concursos. Porrada de concurso, volta toda semana tem gente me avisando, saiu a aprovação de concurso, vem gente lá, cara, obrigado, a mentalidade que tu fez aqui. É um sinal, porque se você melhora teu nível de consciência, você quebra os teus limites, que é das crenças limitantes. Enfim, isso é sobre o curso, tá? Aqui a gente trabalha, no curso isso se aprofunda de forma absurda. Então quando as pessoas falam, certo? Não pega muito. E cara, quando você vê alguém falando, sabe, obediência em padrão de controle, é porque ele é inseguro. Tá? Quando a pessoa fala assim, a mulher tem que me obedecer. Não, cara, você tem que conseguir liderar a tua mulher. Se você não tem capacidade de liderar, tu vai ter que usar força. Como qualquer chefe. O chefe que não sabe liderar, ele precisa impor sua força. Porque ele não tem capacidade de liderar aquele tipo de comportamento. E aí ele impõe força, ele usa do regulamento, ele usa da opressão. É assim que ele faz para liderar. Não é um bom líder. A gente tem que liderar. Liderar não é impor. Se você precisa impor, você não está liderando. Você está forçando. E aí é frágil. No momento oportuno a gente explica isso. Então, Kadá, o que é necessário? Filho, toda vez que você tiver em dúvida, eu pretendo fazer um vídeo sobre o que é necessário. Toda vez que você tiver em dúvida diante de alguma escolha, o que é necessário para aquela escolha, você tem que pensar no pior momento de crise. Dá um exemplo. Porra, eu já troquei tiro, filho, eu já quase morri uma porrada de vezes. O que é necessário na troca de tiro em relação às outras pessoas? Meu irmão, lealdade, coragem. Isso é necessário. Como ele chama Deus? Não importa. Como ele se relaciona sexualmente? Não importa. Qual é o gênero dele? Não importa. Necessário, filho, é você afogado. O que é necessário? Oxigênio. Isso é necessário. O que é necessário numa relação? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Não é o que você quer, não é o que é maneiro, não é o que é a cereja do bolo. É o que é necessário para ter o bolo. Isso é o que a gente não deve abrir mão. E aí, o que eu vou trabalhar com vocês é abrir em 3 vertentes. Né? A gente vai fazer uma análise da biologia evolutiva, da psicanálise emocional, da psicologia emocional e social-filosófica. Vou trazer 3 tipos de argumento e depois a gente faz uma síntese para trabalhar. Quando você for escolher alguém, o que é necessário realmente, o que realmente você está buscando. Talvez se eu mapear isso de forma mais clara, que é o que eu pretendo fazer hoje,
Na hora que você olhar as pessoas que você vai se relacionar, você já vai escolher melhor. Porque agora você sabe mais o que a biologia, a psicologia ou a filosofia indica. E aí você filtra em você. Ah, mais para isso, menos para isso, mais não sei o que, menos para não sei o que. A ideia aqui é trazer clareza pro assunto. Como cada um vai escolher, filho, é opção e determinação de cada um. Eu não tô aqui, sabe? Então, assim, assim, quanto mais necessidade de controle, mais medo, mais dúvida, é mais insegurança, certo? Se você o cara que ele é muito inseguro, ele vai exigir muita coisa que pareça trazer mais seguro. Então ele quer uma que seja obediente, reclusa, primeira relação, não trabalhe, não sei o quê. Por quê? Ele é inseguro e ele precisa de alguém que não demonstre em nenhum campo algo que ele não saiba lidar, porque ele é inseguro. Quanto mais inseguro o cara for, mais necessidade de controle ele vai ter. Aí ele vai falar que ele vai usar moralidade, ele vai usar tradição, ele vai usar a Bíblia com uma mão e a pedra na outra, que nem o fariseu faz. Ele vai fazer isso, tá? É característico do cara de baixa consciência, pelo menos no domínio social. O cara pode ser... E, cara, eu já falei isso aqui, ter sucesso não quer dizer que o cara tem autoconsciência. Tem uma porrada de maluco que tem dinheiro, mas ele só repetiu o ciclo. Não necessariamente ele é despontado de forma consciente. O próprio Olavo explica isso. Então, vamos ao jogo. Então, vamos lá. O que é biologia evolutiva, né? Que é a construção social? Tem um livro do David Buss. Ele fala sobre evolução social. Ele analisou em 30 culturas características de comportamento que o homem busca numa parceira. Isso vai dar um traço, filho, fisiológico na hora da sua decisão. A sua fisiologia impele você a escolher com base nessas características. Eu elenquei 3 principais. Primeiro, fertilidade e saúde, né? O interessante do estudo dele é que ele é amplo e multicultural. E aí acha-se pontos comuns. Então, o que o homem normalmente procura nos traços da mulher? Fertilidade e saúde. Normalmente ele vai buscar isso nos traços de juventude. O homem ele vai se atrair pelo comportamento, pela característica jovem, porque elas dão um traço de fertilidade e saúde. Então ele sabe que terá reprodução. É instintivo. Meu gene vai seguir. Eu vou dar continuidade. E aí onde ele acha isso? Normalmente nos traços de juventude. Tem um nome para isso, mas na hora de anotar eu acabei pulando. Mas tem um nome para isso, tá? Se quiser lança aí, quem souber. Tem um nome para isso, porque o homem busca o traço de juventude. E aí, né, outra coisa que ele busca, quase de forma fisiológica, é a lealdade. Garantia. Por quê? O que a lealdade representa? Garantia no que ele está investindo energia em um território que ele não vai perder. É a garantia que ele não está investindo num território que ele vai perder. Como assim, Kadá? Entende? A característica básica do homem na evolução é ser o caçador. Coletor veio milhares de anos depois. Caçador, ele saía para buscar alimento, combater e voltar. Por isso que o homem é característico de conquista. Tudo para o homem é conquista. Logo, tudo para o homem é território. Quanto mais territórios ele tiver, mais o sentimento de conquistas, de capacidade ele tem. Então, para o homem, ainda mais o menos de menos consciência, tudo é território. O carro é território, a reputação dele é território, a mulher dele é território, a casa é território. Tudo para o homem é território, que ele conquistou. E aí que vem a insegurança, porque ele tem medo de perder, quanto menos consciência ele tiver. Porque né, ele conquistou, mas às vezes ele não sabe como ter de novo, ou ele tem medo do que vão falar. E isso vai variar, né, pelo nível de consciência de cada um. É aqui que normalmente vem a insegurança. Então, o homem, ele quer uma parceira que ele sabe que ele não vai perder ela para outro. Ele não vai perder esse território. Então, lealdade está entre as características fisiológicas que o homem sempre busca. Há um erro aqui causado pela insegurança, que é o seguinte: o cara acredita que a menina mais nova, ela
por não ter visto o mundo, ela é mais leal. Cara, às vezes ela só não teve a chance. A gente só sabe quem é leal, quem tem a chance e escolhe não ser. É o princípio de virtude de Aristóteles, tá? Então, assim, cuidado quando você associa lealdade, que é uma segurança, ainda mais para quem é inseguro, com jovialidade. Por quê? Não necessariamente a menina jovem tem os princípios morais que vão dar lealdade. Ela só às vezes não teve opção. Sabe assim, pô, tu vai buscar a garota lá no Jeb, lá no canto do mundo, né? E tu vê muito isso nas Forças Armadas. O cara, ele forma nas Forças Armadas, aí ele traz a mulher dele lá do interiorzão do mundo, que a mulher, tipo assim, só tinha ele como opção. Aí ela traz ele, pro meio de uma cidade grande. Aí ela, pô, se ela estuda, vai fazer alguma coisa. Meu irmão, ela começa a ver opção. E aí, isso aí, a garota é bonita, aí vem os atrativos que outros vão buscar. Meu irmão, vai pro caramba. Tipo assim, já digo porque eu vi no quartel 1 milhão de coisas que aconteceu isso. Jovialidade não é a característica de lealdade. É a característica que ela não teve opção. Lealdade é quando a pessoa tem opção e ela escolhe, mesmo assim, você. Isso é lealdade. Tá? Cuidado com isso, ainda mais se você é inseguro. E outra coisa fisiológica que o homem busca é capacidade de cuidado e suporte. Né? É o local onde o guerreiro tira a armadura e tem acolhimento, estabilidade. É o local que o cara pode ser ele mesmo, sem ter ataque. Vou falar isso, né? Vai repetir isso algumas vezes, mas é basicamente isso. É o local que ele pode desarmar. Tem um livro chamado O Cavaleiro, eu acho. Eu sempre erro o nome, tá? Mas procura aí que tu vai achar um parecido. O Cavaleiro Preso na Armadura. Fala do homem que só combate. Cara, mas mulheres hoje do tempo atual que só combatem, só fica no campo de caça, tem que ter um momento de tirar a armadura. Senão você vai combater em casa. E isso acaba com a vida. E eu conheço uma porrada, né, de relacionamento que acaba por isso. O cara é um excelente soldado, mas destrói a família. Porque ele é combatente no trabalho, não sabe tirar essa armadura quando chega em casa, é combatente em casa, meu irmão. É uma máscara para cada jogo. É versatilidade, é o princípio de operações especiais. Aqui eu sou combatente, aqui eu sou o pai de família. Vocês não me veem aí, eu sou o mesmo cara, irmão. Eu tô ali com meu filho, mas eu corto um pescoço se precisar, tranquilamente. Eu não deixei de mudar meus princípios. Só que quando eu tô com meu filho, cara, eu sou mais compreensivo. Eu tô com minha esposa, eu sou mais terno. Eu tiro a máscara de combatente. Mas ela tá aqui, irmão. Ó, já tá aqui dentro, né? O bicho tá aqui dentro. Eu só coloco e volto pro jogo. Não me afeta em nada, tá? Então, cuidado com isso. Mas, esse é o local que ele tem permissão para fazer isso. Então, ele procura numa parceira fertilidade e saúde de forma fisiológica. Ele vai procurar lealdade para ele saber que não vai perder o território. E ele vai procurar um local que ele possa desequipar. Ele caçou, voltou para sua caverna, a sua esposa o recebe e aí ele pode, putz, aqui eu posso ficar tranquilo, aqui eu não preciso estar brigando. Estabilidade. Uma mulher que não sabe dar isso numa relação, ela vai arruinar a própria relação. Tá? Isso é uma característica que a mulher tem que levar. A gente pode falar isso depois. E aí, vamos lá, pra gente... A aula já vai ficar grande. Psicologia emocional. Cara, a moeda, todo mundo quer se sentir especial. Isso é do ser humano. Todo ser humano quer se sentir especial. Cara, se você quer ter alguma coisa de alguém, faça primeiro a pessoa se sentir especial. Se a pessoa se sentir especial, ela vai tentar te retribuir do mesmo jeito. A mulher se sente especial com a moeda da atenção. Né? Imagina, fisiologicamente falando. Ela está crescendo num ambiente, tem vários predadores, tem vários caçadores. Né? O que ela quer? Ela quer de forma fisiológica falando, ela quer que dê provimento, proteção, para quando ela tiver a gestação, ela ter alguém que suporte e dê condições para proteger ela e a cria dela. Se ela escolhe um cara, se ela tem um cara que é fraco, ele não é capaz de fazer isso. E aí ela não consegue fazer o processo dela. Então, a mulher precisa de atenção para ela ter a atenção do alfa que vai poder proporcionar isso para ela de acordo com as proporções de realidade de cada um.
O homem já é o inverso. O homem não quer ter atenção, ele quer ser admirado. É o cara que caça, volta com a caça, ele quer que... Porra, parabéns, meu alfa, caraca, não sei o que. Ele quer ser admirado. A moeda do homem é a admiração. Tá? Não é ter atenção. A moeda do homem é ter admiração. E aí, começa um problema. Porque o cara que... O caçador, ele quer ser visto como capaz, valorizado. O cara, ele não é visto como capaz em casa, ele vai buscar locais que fazem ele se sentir capaz. Às vezes os amigos do bar, às vezes o futebol, às vezes o cara não volta do trabalho, porque no trabalho ele é o cara, em casa ele é um bosta. Ele não consegue reverter isso. E aí, cara, isso aqui é uma coisa que arrebenta a relação, tá? Isso arrebenta a relação. O cara tem que se sentir capaz. Mas qual é o problema aqui? Tem gente que não faz por onde ser capaz. O cara é um bunda mole, inseguro, não faz nada que torne ele capaz, e aí ele começa a subverter o comportamento, tá? Para forçar o outro a achar ele capaz. Então, ele não cuida da boa forma, então ele não tem uma boa aparência. Ele não se dedica profissionalmente, então ele não é bem remunerado. Ele não se sacrifica e não se esforça, então você não vê nada nele que gere admiração. Mas ele é mais forte porque ele é um homem, ele força. Bunda mole. Mas muitas mulheres caem nisso. E muitos caras acabam colhendo isso, né, esse comportamento devido à sua insegurança. Não, porque o cara inseguro, filho, ele nunca vai se desafiar, ele nunca vai crescer, ele nunca vai desenvolver. Mas ele sente necessidade de ser admirado, então ele quer forçar. Aí ele começa a ter raiva das pessoas porque não admiram ele. Cara, isso é um traço, né, do homem fraco que Nietzsche descreve. Né, o Jordan Peterson também. O homem busca na mulher segurança emocional. Espaço onde não é atacado. Local de paz para recuperar as feridas. Porra, ele vai caçar, pensa sempre isso, ele vai caçar. Ele volta, ele quer ter um local que ele recupere e não ele desgaste. O Salomão vai dizer, né, tipo, fala da mulher intrigueira, fala da mulher brigona, ele vai falando, tipo assim, é pior do que sede no deserto, tipo assim, é pior que castigo corporal. Ele vai botando vários problemas assim da mulher problemática. Cara, e realmente, se você tem uma caverna que você não tem paz, você não quer voltar pra ela. O cara vai que, tipo assim, o cara para no carro assim, meu irmão, putz, eu tenho que voltar pra casa. O maluco fica no banheiro 30 horas. Não é porque ele tá trabalhando, é porque, porra, pelo menos no banheiro ele tem paz. Porque a casa dele não tem paz. E isso atrapalha muito ele. E aí, ele precisa desse espaço para recuperar energia. Senão ele não aguenta caçar de novo amanhã. O cara já chega amanhã esgotado. Ele não tem a renovação. Ele precisa desse espaço. E aí o cara começa a arrumar jeito para ter esse espaço. Demora para chegar em casa, começa a arrumar desculpa para viagem, enfim. O homem precisa do espaço da caixa vazia. Um local que ele possa ficar tranquilo, sem ser atacado. E o homem busca uma parceira na missão. Cara, mas entende, parceira na missão não é alguém que vai caçar, não necessariamente. Mas precisa ser alguém que motive ele e não desmotive. Como assim, Kadá? Cara, o cara pode ter, né, em períodos pré-históricos lá, caçando, ele pode ter alguém que vem com a lança pra ajudar ele. Mas, pô, ela teve filho, pô, tem que cuidar da criança, virou uma responsabilidade, não sei o que, na divisão de tarefas. Ele precisa de alguém que continue motivando ele a ir caçar. Como homem, filha, né, e aí filho, vamos falar pros dois. Como o homem se alimenta de admiração, é isso que recupera a energia dele. Ele, quando não tem uma parceira que o admire ou empurre ele para cima, ele não consegue crescer. Então a parceria é nessa função. E claro que se ela dá admiração, ele tem que devolver atenção, porque é isso que abastece ela. Então é um jogo que se completa de uma forma perfeita. Eu te dou atenção, você me dá admiração e eu domino o mundo.
Então, assim, é muito claro pra mim que uma mulher escolhe se o homem vai sentar na mesa com os reis ou vai sentar na mesa como escravo. Isso vai definir pelo jeito que ela trata ele. Pô, eu tenho meus projetos, eu sempre tive meus projetos. Só que eu tenho um problema, eu sou muito fechado. Quase um autista, irmão. Fico ali autistando na minha cabeça, eu vivo muito dentro da minha cabeça. Nem quando eu tô nas situações, eu tô na situação, mas eu aprendi a jogar meu jogo muito pra dentro. Eu sou muito introspectivo. Isso reflete, eu não ponto todas as minhas guerras pra Gabriele, porque eu fico preocupado de não estressar ela, sabe? São coisas que eu acho que ela não pode resolver, então eu não quero atribular ela. Ela tem as missões dela, ela tem as coisas dela, muitas coisas, então eu não quero ser... Eu não venho pra pesar na minha relação. Acabo que eu erro às vezes nisso, porque eu acabo guardando tudo comigo. Mas assim, a Gabriele nunca entendeu todos os meus sonhos. Tipo, eu quero ser caveira. A Gabriele nem era policial, ela era jornalista. Ela não entendia isso. Mas ela tinha uma porra muito boa. Que ela nunca falou assim, não vai dar, não vai conseguir. Porque, cara, se você tem uma parceira que te joga pra baixo e você tá diante de um desafio pesado, quando você chega no teu refúgio e a mulher ainda te marreta, tu abre jogo. Eu conheci uma porrada de maluco que abandonou o Coesp por causa de relacionamento. Porque quando chegava em casa, a mulher via o cara todo machucado, todo ferido, não sei o que, e pá, tipo, botava mais carga. Meu irmão, o maluco já tá arrebentado. O acolhimento dele tá indicando um caminho, ele tá sem armadura, ele aceita. E depois se arrepende. Eu conheço vários que fizeram isso. Pô, eu lembro de uma situação, num evento policial, não sei o que, e... Cara, pessoas que fisicamente eram melhores que eu, tá? E aí, cara, a gente conversando, eu incentivando. Cara, vai lá, faz. Não era teu sonho? Então vai, faz, não sei o quê. Cara, e eu lembro aí quando o cara saiu, tipo assim, a mulher do cara quando chegou, falou assim, pô, Kadar, não fica incentivando ele a fazer essas merda, não. Não fica incentivando ele a fazer essas merda, não. Ele não aguenta essa porra, não. Ele vai ficar fudido aí começa a dar problema na minha casa, que não sei o quê, que não sei o que lá. Meu irmão, começou a botar a maior carga. E o maluco nunca tentou. Eu lembro que eu saí desse dia, desse evento, eu entrei no carro com a Gabriele, eu falei assim, caralho, graças a Deus tu não é assim. Porque eu não bancava nenhum dia de uma relação assim. Puta que pariu, se eu tenho a minha mulher que me joga pra baixo, porra, eu não preciso de inimigo. Ah, eu não preciso de inimigo. E cara, a relação pra mim sempre foi muito claro, ela é pra somar. E não pra dividir. Porra, se a tua relação divide, tu tem um sonho, um projeto seu, seja ele qual for, e o teu parceiro te desestimula, cara, não serve pra ser parceiro. Pô, filho e filha, se tu tem um relacionamento que a pessoa te desestimula nos teus projetos, agradeça e manda seguir. Eu faria isso, tá? Não precisa fazer não, mas eu faria isso. Sabe por quê, filho? Pra mim, né, eu deixei isso, eu sempre falei isso pra Gabriele, eu falei assim, pra mim é muito caro alguém dizer o que eu devo ou não devo fazer. Porque eu já fui um moleque muito fudido. E todo mundo teve a paciência de chegar e dizer que eu não ia conseguir uma porrada de coisa na minha vida. Então, filho, eu já superei muita coisa. E eu não admito lidar com pessoas que façam isso de novo. Porque, cara, eu conseguir ou não conseguir não muda nada na vida da pessoa. Mas ela faz questão de dizer que eu não vou conseguir. Por quê? Sabe? Assim, eu chego pra vocês e falo, isso é um mau plano. Mas eu nunca digo, cara, não faz. Quer fazer? Eu acho que é um mau plano. Vai com tudo, filho. Dá o teu máximo. Prova os teus desafios. Mas como planejador, eu escolheria assim. Eu tento dar um caminho que eu acho melhor quando a pessoa me consulta. Mas se a pessoa não me consulta, eu só apoio. Vai lá, irmão. Sucesso. Bom, cara, por que eu vou jogar água no plano dos outros? Sabe? Por que eu vou desmerecer? Pô, eu acho isso... Cara, eu não bancaria. E, cara, isso tem de monte. Vocês escolhem as relações sem fazer uma análise de princípio da pessoa. E aí, cara, começa a colher uma relação merda. Sabe? Aí vai tolerando. E cada coisa que você tolera, filho, você aceita pra levar pra vida. Teu parceiro grita com você. Tu aceitou? Deu um aval que vai levar pra vida. Cara, é de debate, né? Relação tu debate, tu discute. Mas eu nunca me coloquei diante da minha esposa me impondo com força.
Nunca. Eu teria vergonha. Para mim não é honrado. Eu que me considero forte, fazer isso com alguém que eu considero mais fraco fisicamente. Para mim é desonra isso. Não tem nada que justifique. A inglória disso me envergonharia. Então não tem na minha história com a Gabriele nada. Tem debate, tem eu não concordo com você, eu vou fazer do meu jeito. Mas são escolhas individuais de pensamento. Debate tem que ter. Relações são feitas para ser construídas, mas nunca tem a função da ameaça. Isso para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo. Eu prefiro sair da relação. Se eu chego nesse ponto, eu prefiro meter o pé da relação. Se me levou a esse ponto uma relação, né? Às vezes, provocação, perturbação, caramba, tu não vai sabendo ler a pessoa, quando chega te explode. Eu cheguei nisso, e então tá na hora de eu meter o pé. Eu não sirvo para essa relação. Não é nem a pessoa, não. Eu não sirvo. Isso é um raciocínio meu, tá? Então, cara, cuidado, avalie isso aqui. Não necessariamente a pessoa precisa caçar com você, mas ela precisa te apoiar. E a mulher, cara, o homem, para ter a validação da mulher, que ele escolheu para ser dela, escolheu para ser dele, ele enfrenta o mundo inteiro. Ele enfrenta o mundo inteiro. Se a mulher souber aspirar o coração do homem, pisar ali de forma... Irmão, ela faz o cavalo dominar o mundo. Pode confiar. Você, homem, não tem que contar com isso, né, irmão? Que a mulher vai te, porra... Ah, minha mulher não me... Ah, irmão, porra, o sonho é teu. Às vezes ela não entende. Minha mulher não entendia metade dos meus desafios, cara. Minha mulher até hoje não entende. Ela tá ali que ela fala assim, cara, esse maluco aí... Já falei, ela tá tentando me dar um golpe. Ela falou assim, cara, esse moleque maluco vai dar certo na vida, então eu vou casar com ele. Porque né, não tem justificativa, né, meu irmão? Minha mulher parece uma princesa e um ogro. Não tem justificativa pra... Ou ela tava com raiva do pai pra querer ficar com guarda, ou ela teve um plano maquiavélico de, porra, vou dar um golpe nesse filho da puta. Eu, como sou um caçador paciente, eu tô enrolando pra dar certo. Eu tô enrolando pra vencer o mundo. Porque aí eu vou gastando e aproveitando o jogo, entendeu? Não vou dar o meu braço torcer, mas eu tenho certeza que... Sabe? Minha mulher não entende todas as minhas coisas. Que algumas coisas são da minha cabeça, sabe? São motivações intrínsecas minhas. Mas, porra, só dela não me pesar, só dela não botar carga contra, só dela não me desmotivar, sabe? Tem coisas que ela, quando ela entende, ela vai querer apoiar, ela me motiva no projeto, ela tenta fazer as coisas. Porra, eu não preciso que ela faça, mas ela faz, porra, é muito bom, cara. A mulher certa, ela direciona o cara, mas, porra, homem, tu não fica querendo também ser um bunda mole que precisa ser direcionado pra tudo. Tu tem que tomar as rédeas da porra da tua vida. Social fisiológico, filosófico. Cara, o homem precisa ter um sentimento de continuidade. Não precisa ser filho, mas pode ser através dos filhos. Uma obra compartilhada que gere legado. O cara entende uma coisa, não necessariamente o cara precisa ter filhos para se motivar em uma relação para ser duradoura. Mas ele precisa entender que está construindo um legado. Por quê? Porque o homem sem um propósito, ele para de ser um conquistador. Então assim, pô, você se relacionou e não quer ter filho. Não quer ter filho, não pode ter filho. Os motivos são N, mas vamos partir do princípio que é uma escolha madura. Mas o homem precisa ter algo de legado. Sabe, uma obra que ele vai gerar e construir. Uma casa, um prédio, um livro, sabe, uma causa, plantio das árvores do Iapoque, sei lá, meu irmão. Ele precisa ter um legado. O homem precisa querer buscar um legado. Seja através dos filhos, seja através de uma obra ou fruto. O fruto vai indicar muito sobre o homem. Isso faz parte da crença de capacidade de um conquistador. Então, alguém que te mine, né, não quer ter não escolheram não ter filho e não escolhe ter um legado, sabe? Quer amarrar, quer travar, quer impedir, é alguém que vai fazer mal nas suas escolhas. Reciprocidade. O homem precisa que a luta dele por ela e pela família seja retribuída com devido valor a isso. Ele precisa do reconhecimento. Isso é a forma que o homem se... O homem ele pode ser só o homem que trabalha na casa. Não tem problema isso para o homem. Isso normalmente não afeta um homem maduro. Mas ele precisa que todo o esforço dele seja reconhecido. Isso é um macete, mulher. Que, pô, filha, que tu pega e tu consegue ajustar a tua casa toda. O cara precisa entender, por mais que ele esteja no emprego merda, caramba, que ele tá tentando.
E você valoriza isso, você, sabe, você faz o alento, você faz o... E aí ele vê, cara, eu tô me fudendo 14 horas de trabalho por dia, mas, porra, tem alguém que, porra, vale a pena lutar. Porque tudo pro homem é ter um porquê vale a pena lutar. E se o homem não luta, ele não exerce todo o seu potencial. O potencial do homem. E não é luta de física não, tá, filho? É luta de conquista. Se o homem não tá conquistando, ele tá morrendo. Ou ele tá fazendo merda. Então, assim, qual foi o período maior de paz na Europa? Quando os homens da Europa foram fazer a cruzada. Foram lutar para fora por um propósito. Para todas as guerras que ficavam ali circundando, pararam. Em macro, mínimo é a mesma coisa. Né? O macro explica o mínimo. O mínimo explica o macro. Aristóteles fala isso, o princípio da simplicidade. Então, o homem, ele para de fazer merda, ele para de se autodestruir quando ele tem um propósito. Um homem sem propósito, aí acontece quando o cara perde o relacionamento de forma estúpida, é demitido. Tu vê, ele chafurda em autodestruição. É característico. É comportamento fisiológico. Porque, psicológico, fisiológico, né? Porque vai dar um efeito dele perdeu as coisas que ele conquistou. E ele é feito das suas conquistas, certo? Quanto mais imaturo, mais ele vai chafurdar. O homem, ele precisa de um alento existencial. O que é o alento existencial? Filho, a tua mãe te ama porque você é filho dela. O que faz você amar sua esposa é porque ela te ama pelo que você é, por uma escolha. Ter alguém que te aceite pelo que você é e não por sua utilidade. Quando você se relaciona com mulheres interesseiras ou quando você se relaciona com pessoas que tiram proveito de você, pode parecer que preenche um espaço. Mas quando acaba a utilidade, acaba o efeito. Então, você é muito rico e as pessoas ficam na sua aba. Elas estão ali por causa da sua aba de riqueza. Quando você perde a riqueza, todo mundo vai embora. Quem já passou por processo... Porra, meu pai era comissário de bordo até eu ter 2 ou 3 anos. Meu pai, até os 2, 3 anos, minha mãe diz que minha casa era lotada. As festas do meu pai duravam 2 dias. Meu pai bancava tudo. Ele vinha das viagens e trazia coisa dos Estados Unidos e dava de presente para todo mundo. Sabe? Vinha das viagens internacionais e dava presente para todo mundo. Minha casa vivia lotada. Pergunta se quando eu catava lixo alguém ia visitar a nossa casa. Se alguém ia entregar uma cesta básica pra gente. Então, só ficou eu, minha mãe e meu pai. Meu pai tinha que valorizar muito a minha mãe, porque minha mãe aturava ele como ele é. Meu pai era um vacilão, ele não soube dar o devido valor. Mas, do jeito dele, ele achou que dava. Enfim, não vou ficar aqui falando do meu pai. Mas a grande questão é, o homem precisa de uma parceira que escolha ele pelo que ele é, para quando ele tirar a armadura, ele tenha acolhimento. Ele tenha que, porra, me ama pelo que eu sou, independente da circunstância. Quando ele acha isso, aí remete ao princípio da lealdade, remete a todas as coisas que ele busca. É isso que no final ele busca. A necessidade de controle é para ele encontrar isso. Sabe? A insegurança dele é porque ele quer tentar encontrar isso. Só que se ele não consegue entender pela baixa maturidade que a necessidade de controle às vezes mata isso. Ele só vai ter isso se a pessoa tiver escolha. Eu sei que a Gabriele me ama porque ela não precisa estar comigo. Ela tem um emprego. Embora eu sempre dê a opção dela não precisar. Todas as contas da minha casa, no curso eu explico essa parte de organização financeira, mas todas as contas da casa estão no meu salário. Se ela quer ajudar, ela sente importante ajudando, tudo bem. Mas eu faço as contas com o meu salário. O nosso padrão de vida é com base no meu salário, não na soma. A soma é o plus. Se eu durmo e acordo e ela tá todo dia do meu lado, filho, é porque ela quis ficar, porque ela não precisa. Ela não precisa. A garota muito bonita, desculpa todas as filhas, mas a garota mais bonita que eu já vi na minha vida. Uma garota inteligente, super trabalhadora. Não tem um lugar que a Gabriele trabalhou que ela não tenha achado o espaço dela. Não tem assim, ela tá ali por causa do marido. Nunca. Às vezes eu indiquei, mas depois disso, o nego luta pra manter ela na camisa. Porque a garota, meu irmão, multitrabalhadora, a garota é profissional pra tudo que faz. Ela tem a porra do hiperfoco, quando ela pega uma porra pra fazer, meu irmão, ela tenta fazer do melhor jeito possível. Então, assim, ela tem o salário dela, ela tem a independência dela.
E eu respeito isso. E eu tento ajudar para ela crescer mais. Sou o líder da família, me coloco na posição, assumo a responsabilidade e tento ajudar ela para crescer mais. Quero que ela cada vez ganhe mais. Se minha mulher ganhar mais que eu, tá tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Se quebrar o que ela ganha mais que eu, ela voltar, né, cair o padrão dela, tá tudo bem. As contas ainda estão comigo. Eu dou conta. Isso, a mulher tem que ganhar menos, né? Eu podia ter botado isso ali. É uma insegurança. Não precisa, não é necessário. O que é necessário? O necessário é lealdade. O necessário é você saber que ela está contigo independente da condição. Chegou um tempo que eu recebi uma proposta de missão, que era uma missão que eu queria muito fazer, mas ia diminuir a nossa renda mensal. Talvez ia diminuir a nossa renda mensal. Talvez eu ia conseguir equalizar, mas não tinha uma certeza, não tinha garantia. Mas era uma coisa que eu queria muito fazer. Minha esposa virou pra mim e falou: pode ir, se faltar a gente dá um jeito. Irmão, ela não tá comigo pelo que eu tenho, ela tá comigo pelo que eu sou. Por isso é importante. Então, o alento existencial da pessoa estar com você pela escolha é muito importante, mas você, inseguro, não vai saber isso nunca. Eu tenho conhecidos que não deixam a esposa trabalhar, que vão limitar, limam as amizades, limam a função profissional da pessoa, amarra a pessoa a ser dependente. O cara que amarra a pessoa para ser dependente, ele nunca vai saber isso que eu sei. Porque todo dia que ele acorda, ela tá ali porque depende dele. Ele nunca sabe se ela tá ali por lealdade. E aí quebra uma porrada de necessidade sua. Você parece ter lealdade, porque ela tá ali. Porque ela te suporta. Você dá suas vaciladas e ela atura. Você não se exige melhorar porque ela é obrigada a te aturar, porque ela é tua dependente. Aí ela já não te admira mais, vai se relacionar sexualmente contigo só por obrigação, tá aturando você. Filho, a hora que passar outro navio, não precisa nem ser melhor não, só mais limpinho, ela já vai pular dentro. E tu nunca vai saber, tu vai ficar ingrata, não sei o que. Não, filho, tu transformou a mulher dependente, tu não sabe o que tua mulher é, tu não sabe qual é a escolha dela. Essa é a grande questão. Quando eu digo pra vocês assim, tá dando mole pra mulher. Filho, primeiro que é o seguinte, essa porra não mata. Então eu não tô preocupado. A Gabriele vacilou. Filho, eu me garanto o suficiente pra sucesso pra ela. Eu vou me virar, cara. Eu tô com alguém pra somar. Se ela vacilasse comigo, ela mostrou nesse momento que não serve pra estar comigo. Tá ótimo. É um aviso, cada um segue seu caminho. Durante o tempo que a gente ficou junto foi maravilhoso, mas acabou, vida que segue. E agora eu busco o que for melhor pra mim, e ela busca o que for melhor pra ela. Então assim, não tem esse dano. A grande coisa que normalmente afeta como o homem é feito pelas suas conquistas, certos comportamentos tóxicos de algumas relações destroem as conquistas do homem. Relacionamento, dinheiro, né, uma separação litigiosa covarde, tira os filhos. E aí, o cara associa esse risco a todas as mulheres. Filho, se você escolher a porra da tua mulher direito, tu não vai ter essas preocupações. O que faz fomentar esse espírito neurótico e paranoico são seus medos. Mas se você aprender a escolher direito, você não vai ter esses medos. Todos os medos que são alimentados por esses movimentos paranoicos são medos fluentes daquilo que afeta o homem, que é perder seus territórios. Aí perde metade dos bens, perde relacionamento, perde filho, se afasta do filho. Tudo isso começa porque escolheu errado. Não é de todas as mulheres. É porque você escolheu uma errada. Não soube. E aí, Kadal, o que eu preciso buscar então? Cara, o que você deve buscar num relacionamento é, primeiro, lealdade. Lealdade para ter certeza e fidelidade de quando você sai para lutar, você volta para lutar e tem a mesma pessoa por escolha ali com você. Você precisa admirar e ser admirado. Alguém que te respeite e te reconheça, e vice-versa. Você precisa que a sua relação seja um porto seguro emocional, que te dê o alento das guerras.
É o local que você chega e te reestrutura, te reestabelece pra voltar a lutar. É tipo o cogumelo do... né? Tu virou o Mario lá, meu irmão. Pum. Tá moidinho. Aí tu vai lá, pega o cogumelo e vira gigante e volta pra luta. Relações boas fazem isso. Tá? E você precisa ter uma parceira na missão. Isso aqui, filho, né? Alguém que te ajude na construção ou no suporte. Isso que eu tô te falando aqui resume tudo que a gente falou. Então, o que é necessário para você ter uma boa relação quando for escolher a sua parceira? Lealdade, admirar e ser admirado, um porto seguro e uma parceira na missão. Essas são as 4 vertentes necessárias. Se uma dessas quebra, você vai ter efeitos fisiológicos, psicológicos e sociais. Então, assim, pô, você tem seus valores, a pessoa tem os dela. Não competem, você não admira aquilo. Então, provavelmente, não é válido vocês terem uma parceria. Tá? Nem todo mundo é para todo mundo. Por escolha. Quando se quer construir, se apega só ao necessário. E essas coisas são podadas. E essas coisas são ajudadas. Você respeita e é respeitado. Ah, a gente tem visões diferentes em determinado campo. Mas se respeita e é respeitado? Vai estar contigo na hora do sal? Vai te recuperar a energia? Vai ser leal a você? Essa é a grande condição. A lealdade do homem é testada na abundância. A da mulher é na escassez. Como assim, Cadá? Leve isso pra vida, filho. Porque o homem, ele começa sem valor, ele tem que subir a montanha. Como ele começa sem valor, ele só vale o que ele é. E isso às vezes é muito pouco para alguém reconhecer. A pessoa não olha princípios, ela olha bens. Porque assim, eu tenho valores de ambição, dedicação, esforço, mas cara, quem olhar para mim há 20 anos atrás vai me ver catando lixo. Mas se a pessoa olha pro estado que eu estou, ela não tem a dimensão do que eu sou capaz. Ela me avalia pelos meus bens. E aí a mulher, ela começa no topo da montanha, as suas escolhas fazem descer. Ela tá no topo, eu tô embaixo, nessa primeira fase da vida. Eu vou subir na montanha. Dependendo das escolhas dela, ela se mantém ou desce. Ou pode agregar um pouco mais. A grande questão é, ela tem muita oferta no começo da relação, no começo da vida. Eu não tenho. Aí eu me relaciono com ela agora. E aí quando eu prospero, que agora eu tenho muita opção, eu escolho ser desleal. Mas porque eu nunca tive princípios de lealdade. Eu só tava por aceitação. Fiquei 8 anos de noivado. Porra. Ah, fiquei com ela até eu ter dinheiro, e aí eu comecei a ter muita opção, fui curtir a vida, porque eu nunca curti, não porque eu não quis, porque eu não tinha opção. E a mulher, ela é validada na escassez. Porque na escassez, quando você não tem nada, e ela mesmo assim escolhe ficar com você, ela tá te dando uma amostra que ela escolheu você e não seus bens. Você devia valorizar muito isso. Porque é a fase dela de oferta. E aí, quando ela chega, quando vai ficando mais velho, você tem muita oferta e ela começa a ter menos. Aí você vai largar ela, tu é um arrombado. Cara, eu não tô dizendo que tem que ficar casado pra sempre, não. Tá? Mas, se tem um pacto, cumpra ele, na pobreza ou na riqueza. Isso pra ambos. Tá? Coisas podem errar, coisas devem ser consertadas, coisas precisam ser ajustadas, tudo bem. Ninguém tem uma relação perfeita, mas busque isso. Não deixe suas fraquezas te dominarem. Não deixe os seus impulsos. Isso aqui é sobre escolher. Escolheu, fecha as outras portas. Tá? Não estou dizendo que isso é um caminho simples, que não sei o quê, não estou julgando ninguém. Mas cuidado, não abandone seus barcos por causa do que o olho vê. Tem muito mais além disso. Então, o que o homem busca? O homem busca, para ter uma relação confortável, ele deve buscar esses princípios na parceira.
Uma parceira que possibilite esses princípios. Ah, Kadá, eu fui isso tudo pro meu marido, pra minha relação, e o cara fez uma merda comigo, vacilou comigo. Porra, tu escolheu errado. Ah, Kadá, eu escolhi uma garota, não sei o quê. Cara, se tu escolher com os princípios certos, pode dar errado, as coisas podem mudar, as pessoas podem fazer escolhas erradas, mas se você escolher os princípios certos, você tende a ter uma pessoa que vai honrar o seu pacto com ela. E vice-versa. Tudo começa, cara, não é no resultado, é nas escolhas. É a base da construção. Então busque essas escolhas, aprenda a ler as pessoas, use a fase antes do casamento para avaliar. Não use casamento como tampar um problema, não use filho para tampar um problema. Sabe, agora a gente tem um compromisso a mais, é obrigado. Porra, se é obrigado, não tem direito de escolha, então tu não sabe se está sendo leal ou não. Então use as relações de predecessoras, não estou dizendo que é certo ou errado, mas para avaliar princípios. Não se apegue nessa porra de ficar escolhendo, né, dessa ilusão de todo mundo é igual, todo mundo não presta. Tá? Meu irmão, porra, nego reclama de guerra do sexo há 3.000 anos. Aí o virgem chega pra mim e fala assim, Kadá, no teu tempo era diferente. Caralho, 10 anos mudou uma geração de maturidade? Porra, irmão. Caralho, sempre. Garota bonita sempre teve mais oferta. Agora tem rede social, tem mais, mas sempre teve. Caráter sempre foi testado, a gente sempre testou na fase infantil. A gente já via que a pessoa era de valor, não, você é malandro, você é otário. Só que só entende isso, filho, quem não tem medo de jogar. Vai pro jogo, vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a filtrar, vai pegando os exemplos. E aprende a se relacionar. Vê lá o Lendo Pessoas, RC31 vai te ajudar. Vê o 212 para entender o que realmente é amor, o que realmente é o ágape. E isso eu espero que te ajude a construir uma relação melhor. É a base nisso que, fisiologicamente, você vai ter uma parceira que te ajude a somar, te ajude a construir. Tá? Pega esses insights e usa na tua vida. Retenha o que for bom. Espero que isso aqui ajude vocês a construir melhor relação. E aí, dá a posição de vocês, me diz o que vocês acharam para poder entender, né, se eu tô indo no caminho certo, se vocês realmente gostam disso. Eu sei que vocês gostam da porra desse assunto, mas dá a opinião de vocês aí e faz uma avaliação sobre isso. E, meu irmão, não divorcia o caralho. Tudo pode ser ajustado nessa vida, tá? Às vezes a pessoa, ela só precisa ter mais consciência para poder explorar o seu potencial. É muito natural que a pessoa de mais consciência guie a de menos consciência. Então, às vezes, você pegou uma pessoa que ela está construindo consciência. Então, plante valores corretos, dê direções corretas, ajude a construir. Né? Ninguém nasce completo. Tenha paciência ao lidar com as pessoas não são perfeitas. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente tem a casa dos nossos sonhos, aí a gente tem que construir. Mas ninguém pode ser construído pela gente, ele é construído pela família que ela veio. Então, você provavelmente vai herdar uma casa que tem reflexos para a relação masculina da relação que ela teve com o pai. Então, muito do que ela tem de relação com o pai vai dizer sobre ela na hora de você ter que lidar com ela. Então, se o pai foi ausente, se o pai foi babaca, se o pai vacilou com a mãe, se o pai foi covarde, se o pai era isso, se o pai era aquilo, tudo isso vai ter um reflexo positivo ou negativo na hora dela escolher você, na hora dela lidar com você. Um pai ausente tende a criar meninas dependentes emocionais, não necessariamente. Né? Ou né, sem referência masculina, tende a criar meninas que só sabem batalhar, não sabe lidar de forma positiva com uma relação competitiva. Um pai que deixou a família na mão ou que foi covarde vai tender a criar meninas com medo de perder a independência. Tudo isso é um reflexo que a gente vai buscando no curso, eu ensino isso de forma mais profunda, mas que te ajuda a entender a pessoa. E aí você tem que entender, se você vai comprar uma casa e ela já vem com partes prontas, você tem que ter paciência para ir reformando. Mas o que vai fazer essa casa construir e edificar e crescer é a capacidade de cada um em querer construir. Acho que o ponto principal de uma relação, minha relação não começou perfeita. Eu comecei com foco profissional, a Gabriele com outro, a gente brigava muito no começo, minha relação ela começou para acabar. Né? A gente fala isso, eu e ela, a gente começou brigando muito, a gente demorou maturar nossa relação. Porque, cara, eu deixava de ver ela para ir para uma operação. Eu tinha minha prioridade minha carreira.
E ela ficava puta, porque, porra, não sei o quê. Garota linda daquela, porra, que namorado é esse que não dá atenção? Eu ligava, a gente falava, mas às vezes eu não parava pra ver ela porque eu ia pra operação. Operação da Rocinha, porra, eu ia deixar de ir. Porra, não sei quanto tempo eu ia ter uma daquela de novo, eu tinha que ir. Coisa de garoto, tava aprendendo. Era o meu objetivo. E a gente brigava muito, a gente tinha muito estresse, sabe? Coisa assim, eu sou muito fechado. E até ela entender que esse era meu traço de personalidade, demorou, sabe? Então, assim, ela é muito. Ela é leoa, né, meu irmão? E assim, aí sempre, a gente sempre afrontosa, discutia, a gente debatia muito. Eu falo com ela que, se, meu irmão, se ela pegasse um maluco um pouco rolha, ela ia passar por cima e não ia aturar. Ela talvez, assim, cansada de encontrar vários rolhas, uma hora ela ia se conformar com algum. Mas, porra, pra lidar, pra aturar ela tem que ser alfa. Que se não fosse, não bancava, entendeu? Tem que ser leão mesmo. Se fosse gatinho, gato mole, ela ia passar por cima, com certeza. Mas pra mim ela é uma menina maravilhosa, entendeu? Tem suas limitações, eu tenho as minhas. E o que faz, até hoje a gente ainda para discutir, a gente para, tem pontos que a gente para e discute, debate e fica às vezes de bico. Cara, mas nenhuma relação é perfeita. Mas é a relação que você escolheu ter? Os dois escolheram? Então os dois escolham consertar. Vai reformando a casa. Vocês estão fundindo uma casa que cada um veio com um jeito. Não vem perfeito pra encaixar. Não vem, cara. Essa coisa de amor perfeito, isso é uma ilusão, cara. Que só atrapalha vocês na hora de decidir. Ah, é a pessoa da minha vida, eu não sei o quê. Não é, cara. Tem que se tornar. Vai ter que se tornar, desde que queira. Ah, a pessoa não quer ceder nada e eu também não quero ceder nada. Não vai dar certo, já pode parar. Ah, ele fala Deus de um jeito, eu falo Deus de outro, a gente não tem acordo, nem se respeita. Não tem respeito e admiração, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que se escolher. Escolher ser leal, escolher construir. Tem que se ter respeito e admiração, até pelas diferenças. Cara, eu não gosto de sair, minha esposa gosta. Ela gosta de relações sociais, de encontrar os amigos, não sei o quê, encontrar as amizades. Cara, mas se a gente é uma relação, eu cedo a parte que eu não gosto. Não tem problema. Eu não gosto de viajar. Cara, eu sou totalmente focado no meu propósito. Se eu tiver que brigar, briga o dia inteiro, eu só quero fazer isso. A Gabriele que me tira desse mundo. Isso é bom, pô. Me faz bem. É a Gabriele que me faz socializar. Porque senão eu só era. Pô, talvez eu já tivesse estourado em tudo que eu tivesse feito. Mas eu ia ser um merda ainda. Imaturo. Não tendo construído uma mentalidade tão boa. O relacionamento, ele se torna foda quando se completam. Características se somam, mas se querem somar. Então, tem que ceder sua parte, ela tem que ceder a dela. Mas se quer construir, se ajusta, pô. Se ajusta. Respeita, eu tô 3 dias em jejum. Quando a Gabriela sabe que eu tô em jejum, ela evita comer quando eu tô perto. Embora eu já falei pra ela que eu tenho que bancar. Mas ela, tipo, porra, ela quer me preservar, ela vai comer na cozinha, quando eu vejo... E, cara, quando tá de jejum, tu sente o cheiro assim, meu irmão, de longe. Sabe assim, tu consegue sentir o sabor das coisas pelo cheiro. É uma porra louca. Tu fica muito aguçado, o sistema de alerta fica muito ativo. E, cara, mas é relação, é parceria, é construção. Ela não precisa estar comigo em todas as guerras, e eu nem peço isso a ela. Em algumas guerras ela entra, porque ela quer. Em outras, eu só preciso que ela me dê o suporte, ou me dê o alento quando eu chego fudido. E isso é relação. Mas não é perfeito, filho. Para com esse sentimento de perfeito. Claro que eu não vou ficar postando minhas brigas com a minha mulher na rede social, coisa idiota. Eu posto os momentos bons, que é a parte mais prazerosa da vida. E isso a gente resolve entre a gente. Eu não falo dos meus problemas com ninguém. Eu não falo da minha relação com ninguém. As coisas que a gente tem que acertar, as coisas que a gente tem que corrigir, isso eu falo com ela. Eu não fico desabafando com os outros, não sei o quê, minha. Não. Se não pode me ajudar, por que eu vou falar? Eu resolvo com ela. Às vezes me aconselho, busco entender melhor, tal. Leio livros sobre relação, já li uma porrada. Mas, porra, não vou ficar também gastando a moral da minha mulher na rua. Nem espero que ela faça isso. Então, relação se resolve entre o casal. Mas tem que querer construir. Essa é a base de tudo. Tá? Espero ter deixado aí, mais ou menos, clareado a mente de vocês. Tá? Não precisa seguir nada do que eu tô falando. Algumas coisas são escolhas minhas, como eu falei aqui no final. Outras, né, eu trouxe estudos para poder embasar. Mas tudo é para tentar te ajudar. Espero que te ajude, filho ou filha, né? Se você fizer uma análise oposta, você vai entender o que um homem precisa. E aí também tu pode tirar proveito disso na hora de lidar com o parceiro.
Espero ter acrescentado. E, cara, é isso, o nosso manual da vida. A gente está seguindo. Sou Kadar, sou Caveira. E vou transformar a mentalidade de pessoas comuns em operações, em mentalidade de pessoas que vão dominar esse mundo. E um dia vai ser impossível ignorar a gente. Isso não é uma promessa, é um aviso.